Fala aí pessoal, voltamos com a segunda parte do vídeo. Vamos dar continuidade então ao nosso tutorial. Aqui eu tenho a ferramenta gradiente e balde de tinta. No gradiente você vai ver que aparece uma cruzinha, o símbolo dele é uma cruz. Então vamos exemplificar com fazendo aqui na prática. Clicar no olho dele, vou rachar até o olho desse outro. Não tem nada especial com o olho deles, tá pessoal? Só para simplificar. Então veja o que acontece. Essa opção do gradiente está para preencher. Como você percebe aqui, não tem nenhum transparente. Aqui tem as opções, se eu quiser transparente, essa daqui é transparente, ó. Essa aqui também é transparente. Mas aqui não tem transparência, tem branco e vermelho, que são as cores da palheta. Se eu mudar a cor da palheta, vai mudar também ali, ó. Então verde. Mudei verde, então botou a cor da palheta aqui. Sempre fica a cor da palheta. E daí ele fala que é do verde pro branco. Aqui é do verde pro transparente, do preto pro branco. E assim por diante. Então aqui eu estou na opção verde pro branco. E aqui eu digo como é o tipo de gradiente que eu quero fazer. Então aqui é um gradiente circular. Então quando eu clico aqui, aparece um círculo. O centro é esse lado aqui. E o outro, a parte de fora, é o lado direito. Mas se eu quiser fazer o contrário disso daqui, uma bolinha branca e por fora é verde, então eu inverto isso daqui. Então eu inverto aqui, vou clicar Ctrl Z aqui, eu invertendo aqui, você vai ver que se eu fizer a mesma coisa vai ficar o inverso. Então esse aqui é bacana, esse é bonito, né pessoal? Esse aqui que a gente tinha feito agora há pouco não é interessante, né? Pra que eu vou fazer isso? Mas este daqui, você percebe que eu poderia fazer assim, ó, um plano de fundo. Se eu colocar o centro pra cá, ó, um degradê bacana para escrever coisas em cima, certo? Esse é o circular. Então tem essa luz. Eu digo qual é o foco da luz e qual é a cor que vai terminar. Então eu quero começar com branco, termino com verde lá em cima e tá aí meu gradiente. Esse é o gradiente circular. Esse aqui é um gradiente reto. Então é um gradiente mais parede mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser de cima para baixo um gradientezinho aqui, tá, do lado, tá, sempre reto. No balde de tinta a gente tem a mesma coisa, eu preencho com essa cor aqui. Para alterar entre essas palhetas aqui, ó, rapidamente, para não estar apertando esse botãozinho, eu posso apertar a tecla X. X também muda as palhetas, certo? Então, por exemplo, eu quero preencher branco aqui. Aí é a mesma coisa do Paint, né? Boto o balde de tinta, branco e clico aqui onde está. Vai preencher o que é daquela cor de branco, aquela cor de branco, aquela cor de branco. Ok? Clicando de novo aqui, ele vai preenchendo. E vai ficando cada vez mais preenchido, ó. Certo? Ok. Então o balde branco você já conhece. Só que se eu quisesse, por exemplo, pintar tudo de branco, eu não ia fazer o quê? O balde de tinta não vai demorar, né? Eu ia fazer isso assim com o balde de tinta. Mesmo assim ainda fica vestígio e dá trabalho. Então o balde de tinta não serve para preencher tudo de uma vez. Para preencher tudo de uma vez, você vai apertar o Alt e Delete ou Ctrl e Delete, dependendo da palheta. Se eu apertar Alt e Delete, veja o que acontece. Fica branco, é a cor que está em cima da palheta. E Ctrl Delete, fica verde, que é a cor de baixo da palheta, certo? Então para preencher tudo de uma cor, eu coloco a cor aqui, vermelho, aperto Alt e Delete, vou preencher com vermelho. De baixo eu quero um azul, boto um azul. Para preencher com a de baixo, Ctrl e Delete. Então vamos desfazer aqui. Aqui a gente tem uma ferramenta borrar. Aqui eu consigo borrar onde eu estou clicando. Desfazer aqui. Aqui a ferramenta mudar a posição com o dedo, como se estivesse manchando com o dedo, como se eu estivesse metendo a mão numa pintura de tinta e mexendo na pintura, assim, ó. Eu vou e borro, como se eu estivesse borrando a tinta do cara com o dedo, como se alguém tivesse pintado isso daqui em quadro, e eu vou lá e passo o dedo em cima. Aí eu vou fazer o que? Borrar toda a tinta, tá vendo? Ok? Todas elas têm a opção de tamanho. Caiu o cara com a testa bem enganando. Essa daqui deixa eu desfazer aqui. Essa daqui é a ferramenta de
deixar mais claro. Você percebe aqui quando eu passo por cima, ele dá uma clareada. Certo? Isso aqui é como se fossem aquelas luzes de maquiagem que você quisesse fazer no olho da pessoa. Tem uma luz, né? Pessoas que entendem maquiagem aí vão se ligar. Tem uma luz aí no olho que o pessoal gosta de colocar. Então, essa aqui ela deixa mais claro o que tá por baixo. E ao contrário dessa, né? Ela deixa mais escuro. Ela escurece. Então, se eu continuar aqui, ó, vou escurecer a boca do cara. Ok? Então, por exemplo, deixar ela mais precisa aqui. Dá uma sombra aqui nele. E embaixo uma luz. Então, tá maquiado. Linda a maquiagem. Aí vou e coloco o pincel e faço um batom. Bom, ficou lindo. Esta daqui é a ferramenta caneta, que é uma ferramenta bastante complexa, mas bastante útil. Serve para fazer seleção de modo mais, digamos assim, exatamente determinado. Eu posso fazer uma seleção com uma curva que eu determino como é que vai ser essa curva. E tem outras utilidades da ferramenta caneta, certo? Não vamos entrar nos detalhes porque é uma ferramenta complexa. Aqui é a ferramenta texto, o mais simples possível. Eu clico nela e eu posso escrever textos. Falar, e se eu quiser justificar aqui, tá tudo troncho? Pois é, justificar é coisa de caixa de texto. Então você vai ter que fazer uma caixa de texto. Aqui também tem caixa de texto, igual no PowerPoint. Com a ferramenta selecionada, eu seleciono um lugar e arrasto e crio uma caixa de texto. Tudo que eu digitar vai ficar dentro dessa caixa. Ok? Para ajustar o texto, eu tenho as ferramentas aqui do texto. Então, com a ferramenta texto selecionada, eu posso aqui em cima ajustar a posição dele, esquerda, centro e direita. Aqui, nessas opções aqui de parágrafo, eu tenho mais opções, certo? Além de esquerda, centro e direita, eu tenho ainda justificado à esquerda, justificado no centro, justificado à direita e todo justificado. Então, por exemplo, assim, vou justificar aqui à esquerda. Então tá aí o meu texto todo justificado, certo? Ele vai justificar que tem no Word. Aqui eu altero o tamanho. E lembrando que isso aqui é as opções dessa ferramenta, tá? Aqui é a fonte. Aqui é o tipo de fonte, porque o Arial tem regular, narrow, bold e tal. Todas são opções da fonte. Aqui eu tenho, vou colocar um bold aqui. Ok? E essas coisas eu posso editar também aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vem pra cá. Então aqui eu tenho umas opções de deformação do texto. Não vamos falar sobre elas agora neste vídeo, tá? É só introdutório. Aqui quando estou transformando o texto, eu tenho várias opções que aparecem aqui. E ok. E aqui do lado você percebe que eu tenho como colocar o negrito, o itálico e tirar o itálico, certo? Então vamos fazer isso. Seleciono o texto. Seleciona a camada do texto e vamos colocar o negrito e tirar o negrito, colocar itálico e tirar o itálico, deixar tudo caixa alta, tirar a caixa alta, tudo caixa alta só que do tamanho pequeno e tira, normal, ficando em cima, né, como potência, como índice, sublinhado e riscado. Aqui a cor também pode ser alterada aqui. Aqui está o espaçamento entre linhas. Você percebe que tem um símbolo aqui. Então eu posso ajustar aqui, ó. Clicando aqui, você pode rolar com o mouse ou na setinha, certo? Então aperta Enter e você vê que ele modifica. Se quiser ver como está ficando, o que é que você faz? Com a camada de texto selecionada, você vai selecionar todo o texto que você quer mudar. Então aperta, por exemplo, Ctrl A para selecionar tudo. E daí aqui, clicando aqui, você pode rolar e ver como é que seu texto está ficando, certo? Aqui é o espaçamento entre palavras, ó, menos 5, ele vai ficar mais entre letras, na verdade, ele vai ficar mais grudado do outro, uma letra.
letras bem grudadinhas, letras mais separadas. Ok. Aqui no parágrafo também tem informações sobre recuo, mas a gente não vai falar sobre isso não, certo? Vocês podem explorar isso daqui quando estiverem digitando, quando estiverem mexendo aí, brincando no Photoshop. Vamos deletar essa camada. Para deletar a camada, você clica com a direita e vai em deletar camada. Coloca assim, pronto, deletei a camada. Ok? Vamos encolher aqui o menu. Vamos para a próxima ferramenta. Não vamos usar essa ferramenta. Isso aqui é para selecionar esse puff, né, que você pode fazer esses puffs aqui de várias formas, mas isso aí são funções avançadas do Photoshop. Canetas fazem puffs ou alguns tipos de seleções podem ser transformados em puffs, mas são funções avançadas, como eu já falei. Aqui a gente tem a ferramenta de shapes, são os quadrados, retângulos, bolas e outros shapes personalizados. Então, por exemplo, com a retângulo eu faço um retângulozinho aqui. E nele já aparecem as opções aqui, ó, de mudar o preenchimento do meu retângulo, a cor que eu quero preencher. Aqui eu tenho a opção do contorno do retângulo, se existe e qual é. Quando eu quero que não tenha contorno, eu clico aqui, certo? Mas eu quero que tenha contorno, então eu coloco aqui a cor. Aqui no preenchimento, se eu não quiser ter preenchimento, quero que seja vazio, clica aqui, certo? Ele tira o preenchimento, ok? E aqui você vê que cria, assim que eu usei o retângulo, já cria uma nova camada com um retângulo lá dentro. É um tipo diferente de objeto, certo? Não vamos entrar nos detalhes porque são funções avançadas as que necessitam você entender o que tipo de objeto é esse. Então, vamos fazer mais um retângulo aqui, ó. Esse daqui é bacana porque ele tem os cantos arredondados. E se eu quiser, por exemplo, aumentar esse daqui, ó, colocar 20, você percebe o que? Que os cantos ficam mais arredondados ainda. Então fazer um aqui com 20, um aqui com 50, já é quase um círculo, ó, com 50. Aqui com 1, aqui com 10. Aqui embaixo, aqui tem linha, né? Outras coisas. Esse polígono aqui também é muito interessante, porque você determina aqui quantos lados tem o seu polígono. Então eu quero um pentágono, eu deixo 5. Um pentágono eu deixo 5. Se eu quiser um decágono, tá lá 10. Certo? Um quadrado, bota 4, sem problema. E tal. Quer controlar? Você pode clicar Shift. Deve ser controla a posição para que ela fique ou na diagonal ou na horizontal, certo? E os seus objetos. Assim como o Transformer e outras formas de seleção, o Shift serve para organizar a sua movimentação de objetos, entre outras coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um quadrado. Esse é um quadrado. Coloca aqui na ferramenta seleção, ou apertar V, vou mover esse quadrado aqui mais para o centro. Agora vou fazer um círculo. Veja que apareceu uma camada do quadrado. Fazer um círculo. Fiz um círculo. Eu quero um círculo bem perfeito. Segura o Shift. Ele vai fazer com que o seu círculo fique perfeito. Aí eu vou apertar na minha ferramenta de seleção e vou mover esse círculo. Veja que o Photoshop ele alinha para mim o meu círculo com o meu quadrado. Se eu movo para baixo, ele já cola aqui. É uma opção tipo magnética dele, certo? Ele já cola aqui, deixa alinhado com o topo. Vou tirar aqui para você visualizar. Ele alinha com o topo. Alinha com o topo. Aqui vai alinhar com o meio. Tá vendo a linha roxa aí? E aqui ele vai alinhar com o fundo, parte de baixo. Então tem alinhamento aqui para você fazer. Se eu quiser mover esse círculo aqui para baixo, numa linha reta, eu vou mover. Veja que ele está aqui livre, ó, e vou segurar o Shift. O Shift vai amarrar o meu círculo numa linha reta, certo? Então o Shift sempre serve para controlar a movimentação dos seus objetos ou das suas seleções, etc, certo? Ele sempre controla no padrão. Então é importante aí perceber que o Shift serve para essas coisas. Ele também recai na seleção. Se eu quiser fazer uma seleção perfeitamente redonda, um círculo mesmo, então eu começo a fazer a seleção, seguro o Shift. Quero fazer um quadrado? Perfeito.
Eu começo a seleção e seguro o Shift. Ele não vai me deixar fazer um retângulo, certo? Vai fazer um quadrado. Aqui tem a ferramenta mover, que você pode acessar rapidamente apertando e segurando o espaço. Veja, vou colocar por exemplo essa ferramenta aqui, ó. Quando eu aperto espaço, aparece uma mãozinha. Essa mãozinha aqui é mover. O que é mover? Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, e daí eu quero ir para cima ou para o lado. Eu posso usar essas barras. Posso rolar com a bolinha do mouse, certo? Se eu clicar, inclusive, Shift, ele rola rápido. Posso segurar Ctrl, ele rola para os lados, ó, com a bolinha do mouse. Ou então eu posso, que é o mais comum, mais prático também de se fazer, apertar espaço e usar a ferramenta mover. Então, tá aí a ferramenta mover. Ok? Ela tá aqui, mas pode ser facilmente acessada com o espaço. Aqui é a ferramenta zoom, que você pode dar zoom ou tirar zoom com Ctrl menos e Ctrl mais, né? Mas ela também existe como ferramenta para você dar zoom quando você quiser, certo? Então tá aí o zoom. Aqui são as paletas de cores, a gente pode alterar aqui. Aqui a gente pode voltar para o padrão preto e branco. Aqui são opções avançadas que a gente não vai utilizar. Aqui eu mudo a visualização do Photoshop, certo? Então eu posso mudar aqui a visualização, a posição, para eu ter mais espaço para trabalhar. Então aqui eu posso fazer essa alteração. Ok, então terminamos aqui as nossas ferramentas. O que eu quero ressaltar a importância é de uma ferramenta utilíssima chamada transformar. Uma opção que é essencial quando a gente está trabalhando com as nossas camadas. O que é transformar? Então, por exemplo, quando eu estou aqui com a minha imagem de fundo, eu já abri essa imagem aqui como fosse o fundo. Então ela está aqui com background. Então, por exemplo, eu vou colocar uma imagem por cima dessa. Por exemplo, essa enfermeira aqui. Vou botar essa enfermeira por cima dessa imagem. Daí você perceba que ela aparece com esta caixa aqui com esse X, essa caixa aqui com esses pontos. Esses pontos servem para redimensionar a imagem, certo? Para mudar a posição da imagem. Isso daqui é a ferramenta transformar. Isso aqui é a opção transformar do Photoshop, certo? Ela transforma nossa camada. Assim que eu joguei, ela já vem com a opção de transformar ativada. Quando eu terminei de transformar, de posicionar a minha imagem, eu posso apertar Enter e ela fica, certo? E assim que eu coloco, que ela já vem aqui ativada a opção transformar, quando eu movo, eu quero que você perceba o seguinte, que eu distorço a minha imagem. Para que isso não aconteça, eu tenho que clicar Shift. Segurando o Shift eu não distorço, não muda a proporção da minha imagem, certo? Aí eu posso soltar aqui o mouse e depois eu solto o Shift. E daí eu fiquei com a minha imagem reduzida sem distorcer. Apertando Enter eu termino minha transformação, digamos assim. Eu fecho a minha ferramenta transformar, minha opção transformar. E como é que eu ativo de novo? Aí você vai ter que vir editar e colocar em transformação livre, Free Transform. Só que tem um atalho, né? Como a maioria das ferramentas importantes, ela tem um atalho. E é importante que você decore esse atalho, porque você transforma muito. É muito comum você transformar seus objetos, suas camadas. E se você souber esse atalho aqui, você vai economizar tempo de edição, né? Você vai editar mais rápido. Então, Ctrl T, vou lá e transformo. E daí eu vou lá e... A ferramenta transformar, além de poder mover, diminuir na diagonal, eu posso diminuir aqui na vertical, na horizontal, e posso rotacionar também, que é a posição intermediária entre os pontos aqui, ó, certo? Aparece esse símbolo aqui que é de rotacionar. Você percebe o que? Que ela rotaciona ao redor desse centro aqui, ó. Então eu posso, no Photoshop eu tenho a opção de mudar esse centro. Eu boto esse centro onde eu quiser. É o centro de rotação da imagem. Então se eu colocar aqui, a imagem vai rodar ao redor dele, ó. Se eu colocar aqui, a imagem vai rodar ao redor do centro, certo? Então eu coloco no canto, chega, ele cola aqui, ó, tem a opção, um alinhamento aqui que ele já cola no canto. Eu rodo pendurado
pelo centro, certo? Eu rodo de acordo com o centro. Ok. Além disso, a ferramenta transformar também tem opções de transformação, que servem tanto para texto quanto para layers comuns. Como é que eu faço isso? Clicando com o lado direito e vindo em uma dessas opções aqui. Tem a escala, tem a rotação, eu só consigo rodar, ó, tá vendo? A opção de escala desaparece e daí eu só consigo rodar. Tem skill, esse tipo de distorção, é assim que faz skill. E em cima também tem skill, certo? No canto eu tenho skill que abaixa aqui o cantinho. Então, skill abaixa, certo? Então essa aí é a skill. E além dela, eu ainda tenho essas duas aqui que são especiais. Distorcer, ela vai mover de acordo com a perspectiva. Então, olha como ela move bacana. E eu tenho essa daqui também, que é Warp. Essa Warp aparece essa grade. E eu vou poder mover livremente aqui, ó, nesses pontos, como se fosse a ferramenta caneta, certo? Além desses pontos, eu também posso mover aqui no meio. Clicando aqui no meio eu também mudo a posição desses retângulos aqui, desses 9 retângulos que aparecem, certo? Então é uma ferramenta muito interessante esse Warp. Essa é uma opção muito interessante da ferramenta transformar. Apertando o Enter ela fica. Outra observação importante é: nas imagens que eu coloco aqui em cima, elas vêm compactadas aqui. Esse símbolozinho aqui no canto é chamado Smart Object. Esse Smart Object, o Photoshop está te dizendo que ele está guardando as informações originais do arquivo. Então, neste caso, se eu reduzo a imagem, mudo a imagem, estica a imagem, eu não vou perder a informação de pixel, porque ele está pescando, ele guardou todas as informações de pixels dessa imagem, certo? Quando eu aumento a imagem de volta, ele fica com todas as imagens que o arquivo original já tem. Neste caso, eu não posso apagar, por exemplo. Se eu colocar aqui para apagar, eu não posso apagar. Tá vendo que aparece esse símbolo? Se eu clicar, ele vai perguntar: você quer rasterizar? Porque não posso apagar um Smart Object. Eu preciso, antes disso, rasterizar. É o chamado rasterização de objeto. Então eu venho aqui, clico na direita da minha camada e venho em Rasterize Layer. Aqui eu rasterizo a layer. Rasterizando a layer, some aquele símbolo e eu fico liberado de apagar, certo? De apagar ou mudar a composição de pixels dessa imagem, alterar mesmo. Aqui, se tivesse ainda rasterizado, eu desfiz aqui para você ver. E se eu for apagar, como aconteceu agora há pouco, ele pergunta se eu quero rasterizar. Se eu clicar OK, ele vai rasterizar e daí eu posso apagar. Então, ok. Movimentar as layers, vocês já perceberam. Quando eu tenho aqui uma layer, se eu tenho uma bola aqui, eu movimento ela com a ferramenta seleção, a ferramenta mover. Eu também posso, se eu estiver com essa ferramenta selecionada, eu posso clicar Ctrl e daí eu troco para essa. Daí eu posso mover também, certo? Ou aperto V rapidinho para ir para a seleção e movo com mais prioridade, com mais propriedade aqui, porque essa ferramenta aqui é especial para mover objetos. Ok? Criar novas camadas eu crio aqui embaixo. Então eu posso criar aqui camadas. Tirar as brancas, certo? Estou criando aqui camadas. Então perceba aqui que tá, uma camada está sobre a outra. Ok? E daí eu tiro a visualização da camada nesse botão. Apagar a camada, ou vem aqui, deleta a camada, ou aperta delete em cima dela, ela apaga também. E para salvar o nosso projeto, você vai colocar em salvar ou salvar como. Como eu não modifiquei, eu desfiz todas as modificações que eu fiz, eu vou modificar aqui só para ver como é que aparece. Vou fazer uma nova camada e vou pintar aqui algumas coisas. Ok. Aí eu vou aqui. Então eu vou aqui em salvar e você percebe que aparece aqui o lugar que eu quero salvar. Este salvar aqui tem as opções de
PDF, JPEG e tudo mais, certo? Aqui tem basicamente tudo que você precisa para salvar. Mas se você que estiver fazendo essa imagem para colocar no site, upar para algum lugar, transferir através da internet e tal, e precisa de um tamanho mais compactado, mas com qualidade também que é boa, você vai ter que usar a opção salvar para a web, que é essa daqui, Ctrl Shift Alt e S. Salvar para a web, vai aparecer essa nova caixa aqui com um monte de opções. Tem os principais formatos para internet, né? GIF, JPEG, PNG 8, PNG 24 e web WBMP. E aqui embaixo você tem o tamanho da imagem. Se quiser fazer uma modificação final no tamanho da imagem, você muda aí. Se quiser reduzir, reduz. Por exemplo, você tem um projeto que a imagem está grande, se você quiser reduzir o tamanho para poder salvar na internet, você pode reduzir aqui, colocar 200, etc. Certo? Aqui tem opções de qualidade da minha imagem. Por exemplo, JPEG eu posso colocar na qualidade alta, muito alta, máxima e tal. Isso aqui vai determinar, vai modificar o tamanho do meu documento, tá? Então, se você quiser um documento pequeno, pode deixar no alto mesmo aqui, fica com a qualidade bacana e com um tamanho bem reduzido. Ok? E se você quiser salvar o projeto, ou seja, manter estas camadas aqui, o tipo de arquivo é um arquivo PSD, que é um arquivo próprio do Photoshop. Então você aperta Ctrl S ou vem aqui em salvar, ou Ctrl S, Ctrl Shift S e escolhe o lugar, desktop por exemplo. Daí quando você salva, ele vai salvar como Photoshop. Ele fala para maximizar a compatibilidade, para você poder abrir outros Photoshops e outros programas da Adobe sem problemas. Você coloca OK, pronto, salvou seu documento no desktop. Quando você for lá, vai estar aqui, ó, Beavis Butthead. E daí você vê que é um documento do Adobe Photoshop, tá vendo? O formato é PSD. Então é isso. Considere-se introduzido ao Photoshop. Espero que você tenha aproveitado as dicas, os macetes aqui que eu ensinei. Procure decorar os atalhos mais básicos. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você estiver interessado. Aguardem aí por novos vídeos. Abraço, até a próxima.